Tu entra aí. Ah, ela voltou, ela chegou. Lu, me chama aí. Deixa eu ver aqui, vou te chamar. Oi, Tá. Jaque. Oi! Tava aqui, o menino atrasou porque eu fui avisar aqui que eu ia estar e tive que preparar tudo para liberar no Ah, horário tá. aí. Não, aqui, eu já, ó. Gente, ela não me responde. Cadê ela? Ah, desculpa, eu tava trabalhando e foi meio corrida. Não, não, Tudo hoje o dia bem? foi puxado também. Tudo bem? É, Caramba, que quanto tempo que eu não bom te estar aqui com vejo você assim de ao novo. vivo. Ao É, vivo online, vontade de né? abraçar. É, É. não pode abraçar ainda. Pois é, amiga, eu tô com saudade de você. Vai chegar, tá melhorando, né, Jaque? Isso. Então, há 2 meses atrás que nós fizemos a nossa primeira live, né? Eu Foi até quero te mesmo, Mai. agradecer. Tem 2 meses. 2 meses e meio, por aí. Quero te agradecer por estar aqui novamente, né? Porque, Eu que assim, agradeço. agora a gente está numa outra fase que eu, como mãe, inclusive a minha filha, ela está. Foi determinado que voltassem, né, as aulas, principalmente para assim, para o quarto e quinto ano, depois para o oitavo e nono ano. Então, ela está incluída aí nesse. E aí a gente fica de cabelo em pé. Mas assim, eu acho que para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente assim do que a gente estava lá em maio, né? E o que que mudou até agora, né? O que que mudou agora no dia de hoje? O que que a gente tem aí de mudança? Isso. Olha só, já que até eu tenho recebido tanta pergunta das mães do que a gente vai falar que até eu lhe falei que a live ia ser muito útil, né? Uhum. Porque a realidade que a gente está agora, vou falar do Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil é Isso é. imenso, né? E cada setor, até dentro do Rio de Janeiro, a gente tem uma região que está de baixo risco e outra região com risco ainda alto. Isso é monitorado pela Secretaria do Estado e aí municipal, de acordo com o que a gente tem do número de casos, tá? Uhum. Número de ocupação de leito, leito de UTI, leito de enfermaria, taxa de ocupação. Então, aquela Uhum. estratégia que a gente tinha lá em abril ou maio, né? Que a gente estava com um número de casos ascendente. Lembra que a gente falou que a gente tinha que horizontalizar a curva Certo, para isso. permitir que o sistema de saúde não chegasse à exaustão. A gente conseguiu sair dessa fase, a gente olhando o Rio de Janeiro, até assim, nos hospitais particulares, de onde começou, que foi o início, né? A Uhum. gente já tem uma diminuição absurda de casos. Então a gente permite, ontem, acho que foi terça, que saiu o boletim dessa semana epidemiológico, a gente vê que o Rio de Janeiro está num risco baixo e que permite a liberação de algumas coisas. Quando a outra região do estado não estava, não vai ser o que eu vou falar, tá? Uhum. Por exemplo, a gente tem Ilha Grande, Serrana, com números de óbito crescente, ainda alto, e não entra nisso. Mas o Rio de Janeiro, quando for muito baixo, a gente vai liberar mais ainda. A gente está num risco que eles chamam de laranja, se eu não me engano, amarelo ou laranja, que aí faz o distanciamento social seletivo em grau um ou 2. Uhum. Então a gente tem que flexibilizar, mas com consciência. No dia 21 a gente tinha 145 mil casos de Covid no Rio, 12 mil e pouco óbitos, mas permitindo que a gente flexibilize para se essa curva aumentar, a gente tem como dar conta. Uhum. Então, assim, esse pensamento é da Secretaria de Saúde com a da Educação. Pela Secretaria de Saúde, a gente até poderia estar liberando mesmo
a presença nas escolas, por exemplo, aula presencial, mas isso é Uhum. uma decisão que vai junto com a Secretaria de Educação. Então, Aham. vai depender aí dos decretos dele, por exemplo, da pública é diferente da particular. A maioria da particular, eu acho que tem essa proposta de voltar, inclusive, em agosto, né? É, dia 3 que Mas ficou eu acho que firmado, né? o mais importante, já que eu acho que a gente pensa assim, como voltar? Somos famílias, uma diferente das outras, crianças, uma diferente das outras. Eu tenho visto, por exemplo, gente que pensando em voltar surta, a criança Sim. ou os pais, e outros que pensando em ficar surta, né? Que precisam sair. Então a gente É. está no momento que se a gente sair com consciência, com proteção, a gente pode. E aí sair, a gente pensaria assim, vamos, uma das perguntas que eu recebi era assim, Lu, o que que eu pondero para minha criança sair de casa, né? Que antes a gente estava mandando todo mundo ficar em casa. Isso, Agora a gente está isso. flexibilizando. É, a criança, se ela, por exemplo, uma das coisas é brincar, né, Jaque? Que a gente já está Sim, chegando esse confinamento gera muito estresse para a criança. muito, muito. Mesmo que a gente vê que a maioria se adapta melhor que a gente, muitas já demonstram, né, ansiedade, distúrbios do sono, às Sim, vezes alteração do apetite. Muita criança come muito, outra não quer comer, acorda à noite com pesadelo. Isso eu estou vendo muito frequente. é Então a gente verdade. está no momento de flexibilizar com elas, sair. Essa saída, já que assim, vamos falar da primeira coisa que eu acho importante, é o brincar. A gente precisa, se você pega uma criança de 3 a 5 anos, por exemplo, elas tinham que ter atividade física importante, ao ar livre, de 3 horas mais ou menos por dia. Elas não Aham. estavam tendo nada. A gente precisa liberar elas. Ué, quem tem uma casa com quintal, mas tem muita gente que mora em apartamento. Sim, Está esse tempo todo sem sair. Então a gente precisa liberar elas para sair, atividades ao ar livre com proteção, aquilo continua. Higiene de mãos, vai com álcool gel, né? en- Criança que pode acima de 2 anos vai de máscara. A gente tem que ensinar, mesmo tocou na máscara, passa o álcool gel. A gente tem que desestressar um pouco, porque é difícil. A maioria põe a mão na máscara que não deveria, né? isso aí. A criança pequena, já que abaixo de 2 anos foi uma pergunta também, a gente poderia usar a viseira. Existem chapéuzinhos com, parecendo face shield, né? Ah, Com uma sei, eu já vi. viseirazinha. Porque é uma barreira a mais para ela não botar a mãozinha. Porque como o Covid contamina com Por mãos mãos, né? contaminadas ou espirro na, né, boca, nariz e olho, é uma Uhum. barreira a mais. Então, essa viseira para ela, sim, abaixo dos 2 anos, máscara não. Eu vejo muita foto na internet É, de criança pequena, não sei se é inclusive sua hoje foto. eu vi uma criança bem pequenininha, que era de colo e com máscara. Eu falei assim, Não deveria, porque ela tem a coisa de que não vai deixar de tocar com certeza, mas de não saber tirar se tivesse sufocada. Então a gente exatamente. não deveria. Abaixo de 2 anos, só isso, as viseiras, um face shield adaptado. E então, vai brincar ao ar livre, eu acho que é importante. Como a gente se exercitar ao ar livre, isso é super indicado agora. Com não aglomerar é uma das indicações. Então, manter o distanciamento, e as crianças em grupo ainda, se É, abraçando, não seria indicado, não. Ainda não. E então sair para brincar, separar, não precisa ficar as 3 horas, que seriam recomendados, que ficam, né? Mas pelo menos, se puder todo dia, mas se não der, em dias que eu vou determinar, uma horinha sai, desce com a criança, vai no parque se tiver, voltou, trocou de roupa, tomou banho, né? Higienizou mão. Acho que isso é até importante. foi domingo que no lugar onde eu estava tinha um parquinho e tinham até outras crianças. Aí as meninas foram e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu tava com a garrafinha de álcool gel atrás. Passa toda hora Isso. aqui e evitando. Quando ela chegava mais próximo de alguém, eu chega pra cá. Mas é muito doido isso, né?
É doido, é porque a gente fica ansiosa, né? Mas Sim, a gente precisa liberar com essas medidas e a gente vai ver em 15 a 30 dias se a gente vai ter esse aumento de. Normalmente a reflexo é em 14 dias, duas uhum, semanas. Mas se a gente vai ter um aumento com a flexibilização que a gente já teve no início de julho, a gente não aumentou os casos. sim, E, né, então a gente está vendo que a gente está tendo controle, tendendo a cada vez liberar mais. Eu acho que não dá mais, tá escorregando aqui, não dá mais para a gente manter as crianças sem descer. Mas é óbvio que o que eu vou repetir, isso é pensamento família, família. Não é só a criança que está ansioso em casa, os pais estão. Eu recebendo no consultório, eu vejo muitos pais tratando ansiedade, tratando como deve tratar mesmo, né? claro é. Reconhecendo-se que não está no seu normal, procurando ajuda. E a gente tem que saber quem aguenta sair, fica bem, quem não aguenta. É, porque. Essa medida do brincar é importante porque as crianças confinadas, elas começam a ter os reflexos de estresse que pode carregar não só agora, mas com reflexos na vida dela futura, né? Uhum. Então, sair quando? Para mim, para brincar, a gente começar a incluir. É, para visitas, por exemplo, a gente visitar gente que não é de risco, ou até uma família que já teve, que a gente está nesse entremeio, né? De ter Verdade. um amigo. Eu fiz o aniversário do Gabriel com o padrinho dele, que foi uma das primeiras famílias a ter. Permitir isso é importante. Então, visitar quem não é de risco pode, Ai, mantendo higiene, aquilo tudo. Não vai sair beijando, olha que agarrando, né? notícia boa. É. Porque tá todo mundo muito Mas os preso, ninguém mais aguenta. Isso. Mas E os de aí. risco, não. A voz, por exemplo, tem gente fazendo assim, já que, ó, eu não aguento mais, minha avó não aguenta mais, está ansiosa, está estressada, tem idosos com depressão. Você poderia, por exemplo, fazer um PCR, que é aquele exame que detecta a fase aguda da doença, e rápido, né? Não pode fazer agora e na semana que vem. Sim, Deu negativo, saiu negativo, eu me programo para ir, faz o almoço, pode não ficar agarrando os avós, tipo, conseguir isso não, mas pode encontrar, ver, socializar com eles um pouquinho e voltar para casa. Eu acho isso importante. Tem muito, era uma conexão muito grande, né, entre sim, de neto e avô. repente foi tirado tudo de uma vez, assim, né? Isso também é confuso na cabeça dos dois. Tem gente que lida de uma maneira tranquila. Minha mãe é uma delas, assim, parece tranquila lá, mas tem avô e avó que não estão aguentando. É. Então eu acho que a gente, nesse esquema, sim. Então eu acho que para sair a gente falou do brincar, né? Isso, Das visitas, isso. que eu acho que deve ir, É, mas aí o caso também preciso levar ao médico, né? Assim como tem que eu ir. estava. É, assim, tem coisas pendentes assim que eu preciso levar, mas eu fiquei naquela, levo, não levo, não coisas urgentes, né? Isso. Óbvio que se for uma emergência eu tenho que ir, né? Mas assim, eu preciso levá-la que não seja emergência. Eu posso ir Então, tranquilo, vou, não vamos falar da vou. pediatria, né? Porque, como você bem falou, tem coisas que não dá para a gente adiar, né? Um tratamento, Sim, uma quimioterapia, um tratamento importante assim, nem parou. olha, Mas a gente tá na. tem a Soraya, tá falando que o sogro dela ligou Ah, chorando. oi, Soraya. Tô, ó, E é assim, nesse nível de. sim, A gente fica muito triste, né? sim. Eu acho que por isso, assim, a gente já passou 3 meses de confinamento no quarto, tá na hora disso, de ir liberando. A da E pro pediatria, vamos médico. focar nela, né? Tem, por exemplo, tem crianças, a gente tem aquela puericultura, que é um marcado de agendamento de levar de rotina. Uma criança maior de 2 anos, dá para, se ela estava agendada para 6 voltar, Sim. parou já, que não? Tá me Não, ouvindo? você travou. Eu tô te É? ouvindo, mas a imagem congelou.
Calma aí. Deixa eu ver se eu volto aqui alguma coisa. Aí, foi. Voltou? Voltou. Não sei o que foi, não. Mas que o sinal tá bom. Vamos lá. Vamos. Então, uma puericultura de uma criança maior, se estava agendada para agora, com 6 meses cairia agora, eu jogar para uns 2 meses, não vejo problema. Para Uhum. você diminuir essa saída, que eu acho que ainda é importante pela pandemia. Mas é uma criança bebê, que já tinha bebê que veio com 4 meses, em março estava no teleatendimento, precisa voltar, precisa eu examinar. Então, precisa ir vir. A gente está, não só eu, como todo mundo já preparado para receber com segurança. Segurança inclui de afastar os pacientes e horários, não vai ficar ninguém esperando na sala de espera, aquela confraternização de Sim, pai e sim, aquele mãe. Não, bate-papo assim. Comigo acontece a mesma coisa. isso. Por enquanto Eu não vou tem. estar. O médico vai estar se protegendo, né? Pelo menos com a máscara, alguns com óculos, se quiser. Enfim, o que ele achar necessário aí de proteção, o álcool gel disponível. Acho que todos os lugares que eu estou Já tá vendo tudo estão fazendo assim, adaptado, já é. adaptado, né? Já tá tudo Então, adaptado. tem que ir e, numa dúvida, discutir, ligar pro médico, né? Conversar, acho que a gente está aberto para isso. E muito importante, já que quem tem doença crônica, né? As mães estão sem saber, mantém medicação, não mantém, tem que manter medicação, tem que ir se precisar ser examinado. Tem medicações, por exemplo, vamos falar da respiratória, porque eu sendo pneumo, muitas perguntas. Lu, eu tiro o corticoide inalatório que eu faço para asma? Não tira. Se está fazendo, a gente não vai mexer. Essa medicação deixa a doença controlada, faz com que, se pegar a Covid, tenha uma doença, chance de uma doença mais branda, né? É. Então a gente não mexe, mas também não vai introduzir o remédio quando não é desnecessário. Então, essas medicações de doença crônica a gente manteve, mas acho que já está na hora daquela revisão presencial que a gente estava fazendo longe, vir, marcar e voltando devagarzinho. A gente não consegue aquela normalidade. Já liguei, tem um encaixe agora? Não dá, porque senão vai esbarrar um É. paciente com o outro. Mas a gente, ainda mais pediatra, tem o jogo na cintura, né? Não dá hoje, depois dá. É preciso a conversa, mas voltar à rotina. É, porque assim, o Vacina teleatendimento é funciona bacana, também, ajudou ajudei. bastante, mas assim, Mas às nada vezes como o faz exame falta presencial. físico, exatamente. Sim, sim. Então tem que ir, E outra. gente. Tem que levar os E bebês. vacina, né, já que tem muita gente atrasada com vacina. Olha, como eu Sim, voltei, tem aumentar a agenda tem um mês e pouco. Eu vi muita gente com vacina atrasada. Não, não é para atrasar. Dá para marcar num lugar, nos lugares que tem vacina particular. Tem todo cuidado também. As vacinas podem ser feitas em casas, quem consegue. Tem empresas seguras e boas também. E também no público, eu mesmo fui com um amigo para vacinar para gripe, eu vi que estava tudo direitinho. porque Eu acho que assim, a gente quando precisa. houve para tudo, e aí acabou que isso aí se perdeu, né? As Sim, vacinas, mas a né? As vacina é uma das consultas. proteções, né, Jaque? Ainda mais crianças, e muita gente não fez a vacina da gripe. A gripe, H1N1, influenza grave, faz a criança internar também, né? Uhum. Aliás, fez mais do que a Covid com as crianças, né? A Covid, assim, nas crianças, a gente está tendo casos graves, mas num número muito reduzido. Quando a gente teve a gripe suína, a gente lotou, né, de crianças nos hospitais. Então, a gente precisa vacinar pela gripe. Vacinar a caderneta normal, aquela que é de rotina, não pode deixar atrasada. Vacinar da gripe, que a gente está na época, todo mundo merecia vacina da gripe, mas principalmente as crianças. Vacinar do sarampo, lembrar, né, que a gente está com um número alto de sarampo, precisa vacinar aquelas crianças, bebês, muito bebê de 6 meses, mas ainda não sabe, acredita, que tem a dose zero, que é de 6 a 12 meses, elas recebem uma dose que não é descontada das duas que tem que fazer depois de um ano. Então, as crianças entre 6 a 12 meses levar no posto para se vacinar contra o sarampo que vai vir na tríplice viral.
Ah, ok. Isso aí foi bem lembrado, É porque importante. realmente eu acho. Oi, agora Voltou. travou tu. É, travamos nós. Mas Então, você tá me ouvindo bem, na maioria tô das te vezes dá pra ouvindo, tô te ouvir, né? ouvindo. Agora que deu uma pausa aí. É. Mas acaba que, Então, já. assim, eu acho que ficou todo mundo tão voltado para Covid, 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 que realmente acabou deixando de lado, né, uma coisa tão importante que é vacinar, né? E tá na hora de voltar, isso que a gente tá falando, tá na hora de voltar e voltar com segurança, não é pra ficar com medo, não. Porque essa permissão de sair é porque um indivíduo está transmitindo para menos. Quando vai diminuindo isso, a gente vai liberando a, a saída, né? A Uhum, rotina nossa. Então, por isso que alguns bares com restrições abertas. O que não pode, não deveria acontecer, o que a gente ainda, infelizmente, é. viu e em alguns lugares nem parou, que é festa E tá travando. cheia. É. O que que a gente faz? Sai e Ai, volta? sei lá. É, travou. Ó, Acho que é melhor, né? Sei lá. ó, você pode sair. Tá me ouvindo agora? Já? Não, tu tá toda craquelada. Ô, Jaque, dá pra ouvir? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo direito. Sai. Você quer. Sai, salve e volta de novo. Se quiser, acho que é melhor. Tá bom, então. Gente, retorna, Sai por aí que eu favor, volto. tá? Não acabou ainda não. Eu acho que a conexão da Lu que não tá muito boa. Ela ainda não apareceu. Oi, amor. Oi, filha. Alô, voltou. Voltei? Voltou embaçada agora. Eu só tô te ouvindo. Ah, voltou, voltou. Voltei. Ai, às vezes dá isso. Tá bom agora, Jaque? Tá. Tá? Vocês estão ouvindo direitinho? Acho que tá Muito. legal. Então, assim, outra coisa que eu queria falar da volta são pacientes com necessidade de terapias, por exemplo, terapia comportamental. É hora de retornar também. Essas clínicas A estão preparadas, fisioterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, né? Outras que têm uma fono. prioridade. É importante. Esses pacientes, principalmente eles, estão necessitados, faz muita diferença, eu acho, em muitos casos, a presencial, né? E Sim. aí a gente precisa retornar, não estressar, ficar doida, né? Que tem mãe que passa mal isso aí. Não ir com proteção. Eu sou uma experiência assim, eu tenho ido para trabalhar para fora, eu vejo as pessoas que se protegeram mesmo, muitas não pegaram. Não vai pegar, não. Agora que está Tá diminuindo, se sair diminuindo, se né? protegendo, né? Graças a Deus. A É, parte da escola, né, já que acho que a gente podia falar um pouco da escola. isso, porque eu acho que é o que mais está preocupando nesse momento, né? Preocupando. Então, assim, o que que eu acho? É aquilo que eu lhe falei, eu acho que é uma
questão a se decidir família a família, criança a criança. Porque eu tô vendo, por exemplo, muita criança que não quer nem voltar, com medo, ou que se adaptou, adolescente que acredita que preferiu o homeschooling, que tem uma personalidade mais embutida, né? Que Isso. aquilo ali foi confortável. Então, essa decisão assim abriu, a maioria vai permitir o híbrido em casa, uma Sim. parte, ou quem for, né? Provavelmente as escolas, cada escola vai ter que ter uma diretriz. Normalmente a escola pede informações a uma infectologista, uma epidemiologista, para traçar lá as suas Como diretrizes. serão os protocolos a seguirem, Isso. né, a respeito de receber essas crianças novamente, né? Quantidade de alunos em sala. Ih, já que travou. Voltou o Tá teu. travando e Eu tô voltando, legal? é. Ah. Tá. Ó, diminuir a quantidade de alunos em sala, não ser aquela turma cheia. Então, por isso que talvez assim, uma parte dos alunos vá na segunda, outra na terça e vai intercalar, uma parte Uhum. fica em casa. A escola que consegue o espaço, atividades mais ao ar livre, não dentro do ambiente fechado, né? Igual aqui no consultório, eu abro a janela para ventilar mais, isso é bem interessante. A parte de uso de máscara, né? É, criança pequena é um problema, né? Porque Então, porque assim, a minha tem 9, né? Ela realmente não consegue se adaptar a ficar com a máscara, assim, por muito tempo. Por exemplo, a gente ir na casa da avó dela, ela vai e tal, rapidinho, mas assim, por um longo tempo, tudo bem que eu a acho que também não Clarinha, vai né? ficar. Provavelmente deve ser uma. Eles devem ficar por umas 2 Menor, horas, um tempo isso, reduzido, né? Mas eu ainda provavelmente. assim eu tenho receio com ela, porque assim, ela ainda não tem a noção, mas às vezes essa noção some, né? Some, mas a gente vai conversando, assim, a escola vai ter esse trabalho de estar ensinando, de estar reforçando, e as crianças aprendem muito. Ela indo e tendo essa necessidade, ela vai fazer mais fácil do que você saindo na rua esporadicamente com ela, entendeu? Eu acho que o problema não é nem a Clara de 9, o problema é uma criança menor que está antes do fundamental, né? O infantil, que vai até o pré-2, né, Jaque? Uhum, o Essa pré-2. criança aí deveria ir se precisa mesmo, né? Priscila falou: eu não vou mandar a Manu. É, eu É também não vou mandar complicado. o Gabriel. Ai, mas isso é uma decisão de cada, por isso que eu tô falando, é uma decisão de cada família. Eu consigo esperar mais um pouquinho? Tem gente que não consegue pela questão de trabalho, não tem com quem ficar. Isso, porque assim, às vezes a pessoa até quer deixar em casa, mas não é a opção dela, né? Ela Sim. precisa mandar, né? Então, essa Precisa fase da voltar à creche rotina, né, dela precisa. normal. E essa que precisa, não tem jeito, ela vai. E a gente vai vendo o que que a escola está fazendo e a resposta, aquilo que eu te falei, em 14 dias, como é que vai acontecer. Mas que tenha a noção, a escola precisa ter noção de que, por exemplo, nessa fase não vai ter a mesma quantidade de brinquedos para estimular lá. Material da escola não vai e volta, vai ficar, vai ficar. Ter roupinha para levar e trocar, né? Essa criança pequena precisa desses cuidados, porque ela vai se misturar. Nenhuma criança pequena, abaixo de 5 anos, por exemplo, não vai aprender sem tocar, sem abraçar, ou vai virar um estresse, né? Um amiguinho É, brigando com o outro. Então, por isso que a decisão é bem pessoal, familiar. E nas crianças maiores, respeitar. Essa é a dica que eu acho que a gente precisa ter em mente. Se a criança está muito ansiosa para não sair, dá aqueles é 15 melhor dias. Ela vai esperar, né? observar, vai ver o que os amiguinhos estão falando, às vezes vai gostar do que os amiguinhos estão falando, vai passar os 15 dias, não vão ver, ninguém se contaminou, foi um caso que não teve nem relação com a escola, foi o pai, né? Então a gente vai ter uma segurança. Voltar.
nesse esquema, eu acho que é mais tranquilo para os pais, para a criança, entendeu? Aham. Agora, tem criança que quer, tá desesperada para ir, né? A Uhum. criança maiorzinha que tá desesperada para ir, pode deixar. Vai nisso, levando álcool gel. Eu acho que deveria ir com a máscara e aprender lá a usar direitinho também. A gente fala, mas a escola vai fazer esse papel também. É. Não, e assim, uma coisa que você falou agora e que eu não tinha olhado para esse lado assim, tá, ela não consegue usar, mas na escola acaba que tem um outro comportamento, né? Sim, tem. Porque assim, eles vão saber direcionar, né, Sim. e policiar mesmo, né? Por mais Não, a complicado que escola seja, vai assim, de ensinar. ver todo mundo, mas assim, pode ser que com isso ela aprenda a ter mais responsabilidade, entender mais o que está acontecendo, né? Porque Isso, elas ficam do lado de dentro e assim, sabe que existe o Covid, o coronavírus, mas só que não tem contato de preocupação, porque está sempre dentro de casa, né? Então acaba que ela perde, foi o que você falou. Eu vou levar ela ali esporadicamente, então ela não tem a consciência de ficar o tempo inteiro se isso, higienizando. Mas se ela, a partir do momento, ela precisa fazer isso, pode ser que o comportamento dela sim. vai mudar, né? Vai mudar, mas vai mudar mesmo. E uma dica interessante, já que é não usar o bebedouro e levar a garrafinha d'água, né? Para não Isso partilhar. até assim, a prefeitura mostrou os protocolos que todas as escolas vão ter que seguir, né? Tem uma cartilha lá, enfim, e Isso, é, uma das coisas seria das o normas. bebedouro não vai estar funcionando, né? E foi o que você falou. Acho que eles vão se preparar bem, igual a gente se preparou, né? A clínica Isso, tomou todas as medidas, a gente reduziu a quantidade de alunos no estúdio, a gente está recebendo menos pacientes de fisioterapia intercalando para evitar um fluxo grande, né? Aglomeração, evitar que vá com um acompanhante nos casos que é possível, né? No caso seu, não, porque são crianças. Mas, assim, a gente pede para sim. que vá sozinho, só vá com Isso, acompanhante, se for necessário. Então, assim, todo mundo tá vivendo um novo mundo, né? Uma isso, amiga minha falou, gente, a gente está numa nova vida. Então, sim. assim, se adaptar ao novo. E aprender é o novo. Aprender. A gente não vai Isso, poder ficar trancado pro resto da vida, né? isso. E assim, os dados apontam que a gente pode voltar com segurança, né? Isso que é importante, que aí ameniza um pouco nossos medos, nosso sofrimento, né? Sim. Ameniza mesmo. Uma das coisas, já as mães me perguntaram muito, assim, como aliviar. Porque apesar disso tudo, eles ainda estão confinados, a vida mudou muito, né? Como Uhum. aliviar esse estresse, né, deles. Eu tenho lido muito sobre as dicas, de, assim, como a gente pode. Eu acho que a rotina, né, da criança. Ajudar na rotina dela faz com que ela se reorganize melhor os seus pensamentos, o seu estresse, seus medos, sua ansiedade. E às vezes, porque a gente está sobrecarregado, né? Sobrecarregado de medos, de pensamentos. Tem muitos pais sobrecarregados no celular, E isso é até uma de pergunta de uma trabalho. amiga, né? Porque, assim, na verdade, eu acho que todas as crianças nesse momento estão amigos dos jogos eletrônicos e, enfim, de celular. Fica um Sim. tempo inteiro exposto, né? Até porque, assim, É, realmente, se vai conversar com um amigo, vai ter que ser pelo celular. E aí, assim, até ela perguntou, porque o filho dela brinca com um jogo lá que assim, pode. tem coisa de morte, de matar, o comportamento dele é Sim. normal, mas ela pergunta assim, tá, até que ponto eu posso deixar, se é legal, quanto tempo ele pode ficar.
Voltou? Você travou de novo. Voltou? Voltou, voltou. Ô, Jaque, aqui eu fico bem e você trava. Muito engraçado. É, Olha só. Alguém diz, mas eu não sei fazer, que quando a gente é tira os comentários, Fortnite o nome melhor. do jogo. Fortnite, é. Ô, Jaque, é, eu até perdi o. Ah, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma cartilha no ano passado. E isso foi bem restrito o tempo, muito mais do que a gente faz, as crianças fazem, o tempo de uso de tela, smartphone, internet, jogos, né? Por exemplo, criança até 2 anos não deveria ficar nada. Mandei aqui. Criança, e aí assim, vai aumentando. Criança de 2 a 5 anos poderia ficar 1 hora e vai aumentando até chegar a nossa, que deveria ser 3 horas por dia. A gente tem que flexibilizar na quarentena, porque a maioria está extrapolando isso, extrapolando no homeschooling, extrapolando para ter o contato com outro amigo, com a família, né? A maneira que eles tiveram. Mas a gente tem dicas para poder amenizar isso. Eu acho que a gente tem que incluir algumas coisas como rotina. Por exemplo, assim, uma das coisas básicas é que a criança tem horário para sono e comida. Isso não pode faltar, não tem negociação. Outras coisas, é porque varia muito se a gente falar de uma criança de 2 anos e falar de um adolescente, é bem diferente. Mas, Sim, de maneira geral, que a gente tenha uma conversa com eles para incluir horários que sejam horários de brincadeira entre a gente, pai, mãe, filhos, ou um adolescente de ver um filme com a gente, que a gente inclua. Eu tenho visto muito assim, pai e mãe sobrecarregados demais na função disso tudo, né? Eu vi uma dica interessante que assim, o pai dá liberdade para a mãe daquela noite ela ficar livre, livre ai, de um quarto para adorei outro. essa! É. Adorei E essa! a mãe dá para o pai também, né? Deixa que eu Viu, vou dar amor? conta esse dia, né? Esse dia, essa noite, a nossa liberdade de pelo menos não ter aquele foco, né, com a criança. E uma coisa interessante que eu gosto também é deixar um pouco a criança, um pouco não, ela criar autonomia. Quando a criança vai tendo autonomia, ela se sente importante, autonomia na casa mesmo, né? É, incluir limpezas pequenas. Vamos supor uma criança de 3 anos que já limpa, acabou de comer, limpa o farelo da mesa, né? Incluir ela nas atividades básicas de casa, leves, isso é muito interessante. A criança vai crescendo, ela gosta de cozinhar junto. Isso diminui o tempo que ela fica lá na internet, no jogo. Então, Sim, a criança, além de se sentir importante, você vai fazendo uma atividade, porque o problema do jogo, tem mil problemas, jogo, internet, celular, não é só o visual. Acho que a maioria pensa no visual, miopia e tal. Mas tem a parte psicológica. Há muito, por exemplo, muito adolescente com distúrbio da própria imagem, porque vê tanto o que é virtual, né? A pessoa maravilhosa, a família maravilhosa. Meu amigo tem uma família que não tem problema. Tudo é fácil, porque é o sim. que é o virtual, não é o real. Então, há muitos trabalhos associados a transtorno de ansiedade, desatenção, isso prévio à pandemia. Diminuição de rendimento escolar, adolescentes que levam o celular à noite para o quarto e várias noites no celular. Sim, A mãe sim. nem sabe. E isso é muito sério, né? E assim, já tem alguns trabalhos saindo lá da China do efeito da pandemia, que é distúrbios do sono, da ansiedade, déficit de atenção, relacionado ao confinamento. Provavelmente está muito ligado a esse excesso aí também de eletrônicos. Porque é prático para gente que tem que trabalhar. Eu falo minha culpa também. É que a gente tem que trabalhar, a gente tem que cozinhar, a empregada está menos em casa, quem nos ajuda a cuidar de casa das crianças, a nossa rede de apoio está menor.
Então fica confortável e nos permite fazer outras coisas se a criança estiver ocupada no eletrônico. Mas elas estão É, ficando muito. Minha filha às vezes fica, claro, às vezes fica 5, 6 horas. E aí a gente tem que sentar e conversar. A conversa alivia, porque às vezes a gente dá ordem, não para conversar tranquilo, só na hora da briga. E esse olhar olho no olho, explicar, mostrar dados, é importante. E na criança pequena, na criança até 3, 4 anos, a gente ter os horários, a sua, né? O horário que uhum, você sente, faça o papel da escolarização, que é com brincadeiras. A gente pode, brincadeiras que ela curte, ou que a outra irmã, se você tiver um irmão, curte, fazer junto. Botar essas rotinas ajudam muito, nos amenizam, cria uma organização na cabeça da criança que é importante. A gente está fazendo sinapse, essa parte de formação neuronal, ela é intensa demais até os 2 anos, mas ela vai até o final da adolescência. Então isso é importante, não só a tela, mas o contato, ela vê como você reage a um desentendimento no jogo. Olha que coisa simples. O jogo online, a maioria não, né? É tudo frio. E isso é importante para a nossa formação de personalidade, de enfrentamentos e de conexões sinápticas, o brincar, mas brincar, sim, não brincar o virtual. Eu acho importante, eu acho que essas dicas de na rotina a gente incluir, o dia, uma criança de meia idade, o dia do cinema, eu achei incrível, assim. E é que a criança ama. Uma criança de 5 anos, de 4 anos, o Gabriel fala que vamos fazer o cinema, diminui a luz, faz uma pipoca, nossa, ele parece que pronto, está na já. Disney. Então são coisas que a gente precisa incluir, né? Às vezes eu vi até gente fazendo o dia do cinema, quem tem dois em casa, põe os dois e eu vou fazer o trabalho lá nesse período. Então você programa o que ele quer, fala vamos vai ver esse filme, vai ver um programa legal. Tem muito programa legal, não é só coisa ruim, né? É, porque assim E também a aí gente acaba, o dia a dia da gente é assim, apesar de quem tá ainda em casa, não tá- mas enfim, a casa também tem milhões de coisas para fazer e a gente deixa passar esse tempo aí delas e, enfim, acaba ficando mesmo mais em telefone, porque você nunca para dar aquele pouquinho de atenção, né? Assim, um é pouco tão que a gente importante, né? já dá, você vê a diferença, né? Isso, muita diferença. E assim, a criança, o lactente, assim, até os 2 anos, isso faz muita falta, né? 2 meses na pandemia, 3 meses, 4 meses, a gente fala dos 1.000 dias, né? Eu tiro 4 meses dos primeiros 2 anos, é muita coisa. Então a gente precisa reorganizar e voltar um pouquinho ao resgatar de coisas que talvez já, que a gente nem fazia muito antes, É, né? A gente tem que pegar o lado positivo, né, da pandemia, e aprender com ele. Teve muita família que estava afastada que se uniu. jun- uniu, isso, tirou a palavra, se uniu para enfrentar e descobriu coisas interessantes, jantar junto, almoçar junto, cozinhar junto, brincar, porque muitos correm no dia a dia e isso passa, e para as crianças isso é fundamental, né? Isso vai Verdade. definir muita É, coisa. assim, eu acho que a gente poderia até falar mais, só que, assim, o seu tempo tá acabando, né? Daqui a pouco você tem que ir. Tem 3 E minutos. isso, então. é, Pois eu acho é, que sabe o que você eu só queria trouxe falar? coisas boas, porque, assim, para um coração aflito, eu acho que o meu coração já se acalmou mais, entendeu? É, Lógico. posso até pensar Uhum. com carinho aí de repente mandar a Clara para a escola. Já Se você já ela estiver conseguiu ansiosa, amolecer o meu eu acho que coração. respeitar a ansiedade das crianças, né? E a dos pais, decidirem juntos,
Se a criança quiser esperar um pouquinho, esses 15 dias e mandar depois, é importante. E quem fica em casa, eu acho que tem. Se a escola fica muito tempo no homeschooling direto, a criança não absorve. É importante a gente não cobrar tanto do homeschooling também, sabe? Porque nem é útil, né? Então, é assim, o que eu penso, né? Porque muitas pessoas falaram, poxa, eu não tem prova, e estão tão preocupados assim com o conteúdo e volume de coisas que precisam ser Matéria. passadas, mas que eu acho que nesse momento, eu acho que Não eu, vai solidificar, né, Jaque? Não vai. Eu sabe? acho mais importante a escola manter uma conexão com a criança para ela perceber que não acabou, que a coisa Isso. continua, né? Mantém que, mas aquela coisa de direto, maçante 4 horas de aula, eles não vão armazenar, não Não vai vão. É, mesmo, não vai mesmo. Até não foram assim. treinados para isso, não tem idade para isso, né? A não ser alguém que está se preparando para o vestibular, que esteja lá no, né? Aí assim, Na oitava realmente é muda mais diferente. de figura, né? Mas assim, as crianças mais novas, eu acho que essa cobrança num momento como esse, né, é Não muito vai. complicado, né? Eu acho que se você levar de forma mais leve, ele entende como um exercício e eu acho que flui melhor, né? Pelo Isso. menos a gente Pois fez é, aí. Oi, diga. tem uma, na segunda-feira, eu acho a Soraya que botou aqui, vai fazer uma live só sobre retorno escolar na minha turma de faculdade. Ai, que Bem interessante. bacana! É, Soraya, depois eu vou escreve aí de postar. novo. Ah, depois você Ela posta botou, então. tá nos comentários, mas Ah, não tá. fica salvo os comentários. Depois, no Instagram da minha turma é Medicina UFRJ 199. Lá vai ter. Eu vou botar, põe no meu também. Ok. E eu queria aproveitar esse finalzinho. Eu acho assim, eu tenho toda a live que eu tenho feito, eu tenho falado de uma campanha da minha turma. Eu queria aproveitar para falar, porque assim, o que, Fala, que fala. eu aprendi na pandemia, já que assim, aprendi não, mas o que eu reforcei meus estudos nesse sentido da gente pensar no outro, né? No Uhum. coletivo, a gente tirar o eu e pensar no nós, né? Nós somos uma trama só, né? Um tecido só. Uma coisa que aconteceu lá na China veio refletir no mundo inteiro, em tanta coisa, né? E a Verdade. gente, para enfrentar isso, se a gente se unir, a gente muda. É uma gotinha no oceano que muda o oceano. Então, uma das coisas que eu fiz foram projetos sociais, e um deles é esse. A minha turma de medicina, a gente tem um projeto social que é de dar cestas básicas em comunidades carentes no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente Ah, está com um decréscimo de arrecadação, e quem puder, assim, não precisa, não tem dinheiro, que eu sei que tem muita gente que está a parte econômica ruim, pode ser qualquer valor, mas às vezes não tem dinheiro, pode divulgar e chega alguém que tem. Então, lá na Medicina UFJ 199, a gente tem uma campanha que se chama Ciência e Humanidade. A gente tem feito webinars mais para médico, assim, que é da área de saúde, uhum. mas está atrelada a essa doação, tá? Lá Ah, que tem os dados bacana. todos, mas eu acho que a gente tem que pegar isso, né? Tem muita gente que precisa da nossa ajuda, às vezes uma ajuda até emocional. Tanta gente que eu começo a conversar, falo da minha fragilidade. Eu fiquei ansiosa demais na pandemia, perdi um amigo por depressão, e eu comecei a estar ligada no outro em relação a isso também. Às vezes a gente não espera alguém tranquilo, então uma fala, um amor, um abraço e ajuda financeira para quem precisa é importante, né, Jaque? Com Aí eu certeza, com queria, certeza. queria Aí, te Lu, agradecer. depois você coloca também para eu poder compartilhar, para a gente Vou levar para mais botar. pessoas, né? Muito importante. Eu acho que assim, acho que se todo mundo doar um pouquinho do seu tempo para ouvir o outro, né? Assim, você está aqui Faz doando diferença. 1 hora de que você poderia estar com seus filhos e está aqui. Então, não Sim. tem palavras. Renovem. E eu E quem quero quiser mandar um pode beijo nos para fazer a todos os pergunta. queridos aí, ó, que entraram, Alexander e tanta gente, Priscila, É, olha, oi, Amanda.
A Priscila, tô com saudade, já dá pra ir agendando aí as meninas. Isso, viu, Priscila? Volta, leva a Manu, Alice. Jaque, manda um beijo para as suas lindas, manda um beijo Você pro seu também, amor seus aí. lindos, Muito obrigada. queridos. Lu, você mora muito no meu coração. Você sabe disso. Que bom. Ó, um beijo. Um Um beijo. Fica beijo. com Fica com Deus. Deus. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Tchau. Tchau, gente.